Olá, queridos companheiros, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal de estudo da doutrina espírita e também nesse momento da nossa playlist do livro Ceifa de Luz. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, participando desse grupo querido em que nos unimos todos os dias da semana para estudar uma das mensagens que nos foram trazidas pelo Espírito Emmanuel. E nesse momento de união, sempre agradecemos a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade que todos possuímos para crescimento e para melhoria. Cada lição dessa, um tesouro precioso em que podemos guardar no seu valor principal e compartilhar a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja em nossas vidas, em nossas casas. A lição de hoje tem como título No Trato Comum. É a mensagem 42, em que Emmanuel inicia com uma carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, em que o apóstolo disse: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É razoável estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos e, amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais suscetíveis de golpear quantos reiteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que nos estalem nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. A raiz de amargura. Então ele fala a necessidade de sermos cautelosos, prudentes, vigilantes para não estendermos, essa raiz de amargura do mal no caminho do outro. Nós estamos caminhando juntos, coletivo, e algumas coisas são contagiosas mesmo. Podemos estar contagiando. Porque o outro vai colher aquele fruto que nós estamos oferecendo a ele, de mal, de coisa ruim, e vai nos dar de volta. Noção da reação de consequência. É o famoso vai e volta. Nós oferecemos ao outro aquilo que iremos receber de volta. Então ele fala da necessidade do cuidado que nós devemos ter em não ferir a própria consciência quando a gente policia as nossas atitudes. É importante disciplinar-nos.
nos reeducarmos. Nós não estamos aqui sozinhos, nós temos responsabilidades uns com os outros. Querendo ou não querendo, influenciamos. Então temos que ter muito cuidado com as atitudes que temos, com as palavras que damos ao outro. Porque essa tranquilidade está dependendo de nós, que nós queremos viver. Nós temos que oferecer ao outro para recebermos essa paz e serenidade no nosso caminhar. E ele, Emmanuel, nos fala, né, que em muitas circunstâncias nós somos invigilantes com os agentes tóxicos. Né? O agente tóxico da queixa. Muitas vezes achamos que o nosso problema é muito maior do que de qualquer pessoa. Nosso problema devia estar estampado no jornal na primeira folha. Nós superestimamos, botamos uma lente de aumento, nós amplificamos as nossas situações de dificuldade e passamos isso para o outro. E isso que ele fala aqui é o momento que nós cultivamos uma indesejável raiz de amargura no solo do coração. Amargurados, né? São as sementes tóxicas, são essas plantas venenosas que existem dentro da gente. E que ele fala aqui. Ela é indesejável. Se é indesejável, então, nós precisamos olhar para o nosso terreno, dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, das nossas emoções, e mãos à obra para retirarmos essas ervas daninhas que são destrutivas, que destroem tudo, que são tóxicas. Elas queimam as outras plantas que ficam ao lado dela. Muitas vezes estamos colocando aquilo ali invigilante mesmo, nós não nos imunizamos, não tivemos o cuidado. Então ele fala aqui, daqui que brotam os espinheiros mentais. E é verdade. E quem planta espinho acaba o quê? Acaba espetado. A gente envenenando a vida do outro. Seja pelas sugestões infelizes que colocamos, aquela amargura que o outro escuta da gente falar, aquela frase de falta de fé, de desânimo, que a vida não vale nada. Olha o problema de outras consequências que ali podem advir. Ah, eu falei por falar. Eu falei da boca para fora. Ah, eu no fundo não vou fazer isso, é lógico. É lógico? Não é lógico. O outro que está ali, mais frágil, vindo, e que gosta de você, pega aquilo para ele. Acha que tem que pensar daquela maneira. E aí? E o que ele vier fazer com a vida dele? Eu não tenho nada com isso? Não funciona assim. Nós somos interligados. Nós temos responsabilidades uns com os outros, pela forma do outro traduzir a vida. Então, muitas vezes, aquela situação lamentável foi arrancada da sombra por nossas observações. O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo venha, né? O escândalo vai acontecer, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Ou seja, o invigilante não tomou conta, propiciou a que o outro, em função daquela fala, daquele pensamento, sustentado por um pensamento ruim, desse continuidade numa coisa muito infeliz. Então, vamos lembrar sempre, nas nossas tarefas do dia a dia, para nos precavermos contra esses tóxicos. Às vezes é aquele momento em que passamos uma dificuldade no setor financeiro e o tempo todo a gente lamenta aquilo da nossa vida para o outro. Ou passamos uma dificuldade no setor de saúde e aí a gente liga para o outro e aí a gente faz aquele processo de vitimização que a gente vive. Né? O outro fala bom dia, a gente fala bom dia para você, olha só, comigo aconteceu isso. Ou então aquele problema familiar. E aquele caldo.
E mais uma vez a gente oferece daquele caldo envenenado. Então, é aquela cara, né, daquela criatura sempre zangada, sempre de mal com a vida. É aquela cara, né, que parece que acabou de comer chicória e beber chá de boldo sem açúcar. A gente olha e vê assim, nossa, tá sempre amargoso, né? A pessoa até brinca, outra reencarnação deve ter sido lá um pé de bulto, de amargo que é. E aí a gente vai ser lembrado, e fulano me ligou. Ai, vai começar a falar, né? Vai começar a jogar e jorrar aquele tóxico, aquela coisa envenenada. E basta que a gente se esforce e suste esse processo inicial, de paralisado nele, que aquilo é um vício. Um vício. Ah, porque o outro está vivendo uma dor, eu não posso chegar perto dele e dizer que eu não tenho dor nenhuma. Então, depois que ele falar a dor dele, eu vou falar todas as minhas, para ele se sentir de igual para igual. Né? Para a gente mostrar que a gente também... Mas não funciona assim. Não é uma concorrência de quem está pior, né? Não é uma competição. Não é pelo mal que eu vivo que o outro vai melhorar. Eu sei o que eu vivo. Mas é o outro perceber e amadurecer para entender que todos nós passamos por dificuldades. Mas como é que nós estamos nos mantendo apesar disso? Será que apesar das nossas dores, nós já conseguimos mesmo assim dar um sorriso? Apresentar um lado bom do tema, da situação? Então, é quando ele fala, esqueçamos essas ofensas, as discórdias antigas, né? Vamos esquecer isso que passou, relegar o esquecimento, aqueles problemas que já deveriam ter sido superados, porque se não foram, já deveria. Então é aquela criatura que chega para conversar, né, na nossa idade e fala assim, olha, quando eu tinha 10 anos, 10 anos, então, são situações que a gente tem que cuidar para superar, tem que buscar um tratamento, nós temos que buscar ajuda, nós temos que superar essas fases, nós temos que vencer essas provas, né, para que essas lembranças coagulantes não paralisem a nossa alma. Porque se elas paralisarem a nossa alma, é quando a gente vai falar, eu vou dar fruto amargo e perturbado. É isso que eu vou produzir. Então ele nos chama aqui, vamos esquecer. Porque quando a gente volta, quando eu tinha lá 10 anos, quando eu tinha 15 anos, quando eu volto, não tem passado. Sabe por que não tem passado? Porque as emoções retornam. Aquela sensação, aquele desassossego volta. Então é atemporal, não é passado. Passou a ser presente. Tem gente que com uma determinada idade vive o presente de 10 anos de idade. E aí nós temos que acordar para ter alguma coisa. Peraí, será que eu não consigo vencer essas etapas? Será que eu não consigo buscar essas linhas soltas e entender que o que passou deixa passar e fica a experiência positiva que ela me deixou de crescimento? Né? Será que eu já não observo que eu preciso me abrir para o novo sol, para o novo dia que quer chegar? E eu nego, porque eu estou lá atrás, presa a essas lembranças. Como que eu vou colocar uma coisa nova e boa dentro de mim se eu não esvazio esse fel? Então nós temos que pensar nisso. Então nós precisamos vencer esses momentos de dor. Nós precisamos entender que necessitamos felicidade e paz. E que para termos a felicidade e paz, precisamos do amor de renovação. Precisamos nos renovar a cada dia.
É essa a nossa proposta. Tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Que possamos abrir as janelas do nosso coração, da nossa mente, retirando do nosso jardim essa raiz de amargura, para que ela não brote, para que não produza esses frutos. Estejamos vigilantes contra esses espinheiros na alma. Vamos observar a bondade de Deus a cada dia, nos oferecendo um recomeço, uma nova oportunidade. Que possamos abrir as janelas da alma para o novo sol. Nos aquecer, nos envolver e nos desenvolver. Busquemos o bem em todos os momentos. Não limitemos a nossa vida a um ou dois fatos desagradáveis. Vamos observar e conservar as boas lembranças, boas experiências, o que de bem, belo e saudável a vida possa nos oferecer. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos cuidar do nosso jardim como jardineiros cuidadosos, que retiram as pedras, os calhaus, as raízes de espinheiro, para que possa crescer uma árvore, para dar bons frutos, frutos doces e saborosos, que seja a árvore da nossa fé. Muita paz, muito amor, muita doçura e muita ternura em vosso olhar, em vossos sentimentos, em vosso falar, em vossas palavras, em vosso ser no dia de hoje. Muita paz, graças a Deus.